vocês, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom, estamos aqui para trazer coisas importantes de 30 anos atrás, para que você possa conhecer. E eu estou com dois convidados aqui, especial demais, para compartilhar coisas de uma história que você precisa saber. Será que você conhece o hino do Rema? Quem fez o hino do Rema? Como foi feito o hino do Rema? Você vai saber agora, exatamente agora. Estou com esses dois convidados aqui muito especial e você vai saber como foi que criou essa música que até hoje ela perdura, né? Até hoje está aí no Brasil inteiro e fora desse país. Nós estamos cantando essa música há 30 anos, louvando ao Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos convidados aqui, Sérgio Pessoa e o Gedaías. Olá, Abraão. Muito bom, que benção estar aqui, né? Bom demais. Vamos ouvir essa música aqui e depois vamos falar sobre ela, a criação dessa música. Estamos aqui, Senhor, para te agradecer por tua palavra revelada a nós e o conhecimento do teu Espírito em nossas vidas, Senhor. Essa é a eterna gratidão, né? Temos, Senhor, com as mãos levantadas em espírito e em verdade, nós te exaltamos, Senhor, por tua palavra que está firmada em nossos corações. Tanta coisa boa. Há 30 anos, né? 30 anos que surgiu essa música. Eu queria perguntar ao apóstolo Sérgio Pessoa, ou Sérgio Pessoa, ou Sérgio para alguns. É tanto título, né? Tanto nome. E ao nosso... É o nosso Gedaías, né? Como foi que criou essa música? Como foi que nasceu essa música há 30 anos? E tem milhares de pessoas que não sabem quem foi que criou, né? Como surgiu essa música, né? E o próprio pastor pediu, né? Como foi isso aí? Me conta essa história. Assim, para entender a música, tem que entender o contexto dela. O contexto do nosso ministério de louvor na época se deu quando, na formação que nós fizemos, e olha o vocal, era eu, Gedaías, Nira, Suelen, Silvia e Ednaldo. Meu Deus! E aí nós chamamos um rapaz que fazia técnica vocal, Vanberto, o nome dele. Sei. E aí trouxemos uma música e ele trouxe outra música. E a música que ele trouxe foi aquela da comunidade que fazia sucesso demais. Ela tava no auge, era uma música melodicamente espetacular. E essa música dizia assim, no refrão dela dizia: me leva pra cruz, Senhor, eu quero reinar como Jesus reinou. Era uma música muito bonita, uma cantada demais nas comunidades. E aí a gente trouxe para divisão de voz. E ele fez a divisão, lembra? Fez a divisão, aí botou um lá. E a gente foi guiado demais em chamar o pastor Bando para ver antes de cantar no domingo à noite. Meu Deus do céu! Aí a gente cantou essa música no sábado à tarde, ainda estava ensaiando. Aí eu chamei ele, eu disse: pastor, eu vejo essa música aqui que a gente está ensaiando para cantar domingo à noite. Ele sentou: diga, rapaz, eu estou com pressa. Aí a gente sentou, e quando começou a cantar, cantou a primeira música, que foi sobre o Espírito Santo, foi tremendo. E quando fomos cantar a segunda música, aí nós cantamos essa parte, estava cantando ela, ele disse: para, rapaz, vem aqui. Aí eu sentei, o pessoal ficou em pé. Ele disse: isso está fora da palavra. Naquela época a gente tinha noção disso, não tinha. Sabia o que era fora da palavra. Está fora da palavra. Eu disse: como assim fora da palavra? Ele disse: me leva para a cruz. Jesus não está mais na cruz, rapaz. Jesus está no trono. Meu Deus. Aí pega a Bíblia. Aí peguei a Bíblia e ele disse: olha aqui, Colossenses 3,16, o que é que diz? Ele disse: habite a palavra tal. E aí, daí em diante,
nós começamos a fazer músicas. De fato, a gente não fazia música, a gente não sentava para dizer, vamos fazer aqui, botar a nota aqui e essa coisa, não. A gente simplesmente recebia a música de Deus. Era algo assim, inspirado. Quando a gente chegava, olha essa música aqui. Dia daí chegava com uma música, eu chegava com outra. E aí a gente começou a fluir, assim. Muita música foi dada no púlpito, na hora do culto, né? Na hora da ministração. Uma delas foi Amarra-nos com as cordas, lembra dela? Sim. E um domingo anterior, quem pregou foi o Guto, o apóstolo Guto. Sim. E quando ele subiu para pregar, ele pediu uma música que a gente cantava muito na Nova Vida, que era a música Ama Senhor, o meu irmão, lembra? Aí não teve pregação nesse dia. O apóstolo Guto saiu abraçando as pessoas e foi um mover de amor, não teve pregação. A gente ficou cantando essa música o tempo todinho, 1h30, depois que a gente tinha feito o louvor. E foi um quebrantal e tal. No domingo seguinte, o pastor Bani pregou sobre João 17:21. E aí, na hora, eu comecei a fazer a música. E a gente começou a amarrar-nos com as cordas, que ele falou sobre o cordão de 3 dobras, que se arrebenta facilmente, e que tinha uma música que ele gostava dos Estados Unidos, que falava sobre amarra com as cordas, né? Só que a gente não sabia, ele não sabia cantar e tal. E vamos fazer. E assim, a gente recebia a música, começava a cantar. Como a guerra já acabou, foi no púlpito mesmo, no púlpito de terça-feira à noite. Aí a gente começou a cantar, eu cantei ela toda, quando eu terminei de cantar, o GG pegou o violão, já começou e a banda parecia que já tocava a música. Então, não era a gente sentava e fazia. E estava o quê? Mês de novembro? Meados de novembro. Meados de novembro. Aí o pastor Bando falou que tinha uma música do Rema lá e que ele queria uma música aqui, e pediu pra gente fazer. Aí, beleza, tal. Só que tava o quê? 15, 20 dias pra formatura. 15 dias. Uns 15 dias mais ou menos. Mas já tinha tido a formatura do Rema já? Não, era a primeira. Era a primeira? Era a Nós primeira estávamos formatura. na disciplina ministrando a palavra. Ministrando a palavra. Sim. Naquela ali. Aí numa quinta-feira à noite, eu morava ainda lá no Cinza ali no... Nas Malvinas aqui. Forroca ali direto, lá, Conjunto Rocha Cavalcante. Aí eu saí aqui de noite, aí fiquei orando em línguas e tinha uma música de Ademar, que era bem pequenininha a música dele, que falava sobre gratidão. E eu fiquei pensando assim, cara, por que não falar sobre gratidão? Aí tal. Só que eu fui daqui para casa, fui orando em línguas, né? Que naquela época a gente era muito incentivado a orar em outras línguas, principalmente para cantar louvor, porque o louvor todos tinham que estar 1 hora antes. E eu lembro que o louvor era 25 minutos e 5 minutos era que ele queria, o pastor queria que ficasse orando e cantando em outras línguas, né? Em outras línguas. Quer dizer, a gente levava tudo para cantar em línguas, né? Foi um tempo bem interessante. Aí nesse ano... Foi. Aí quando foi chegando perto, ele falou essas coisas. Aí a gente disse, beleza, mas não se tocou assim, não, vamos sentar para falar. Não teve isso. Então eu cheguei em casa, aí jantei lá, que a gente chegava tarde, que eu ia a pé para casa. A gente chegou em casa. Aí eu sentei na mesa lá, fiquei olhando assim, mas veio, eu gosto de dizer que parece uma psicografia. Porque até então a gente só fazia corinho, né? Eu nunca tinha feito músicas com estrofes. A gente só fazia corinho, pegava um momento ali, a unção e ia embora. Da época a música era tudo pequenininha. Eu acho que a maior que tinha era Esse que o Senhor é Quem Vai, que eu recebi no ponto do 11 da Prata ali, descendo. E aí, uma música que eu pedi até para ele, não sei se tu lembra mais, né, do que era a imagem que ele fez, linda demais. Então a música era as maiores que a gente tinha. Eu acho que a outra também, que é Amarra-nos com as cordas. Mas mesmo assim era 2 estrofes, né? Fazer as estrofes como a gente fez lá, nunca foi sentado e feito. Aí eu lembro que eu sentei lá e veio essa frase, estamos aqui, Senhor. Aí de repente começou a surgir. Depois foi que nós percebemos que tinha todas as matérias do Rema. Caramba! Foi. Eu botei tudo lá, quando eu disse, rapaz, que música. Aí comecei a cantarolar, olhei assim, disse, rapaz, essa música aqui. Aí eu liguei para ele, era mais ou menos 9 horas da manhã do dia seguinte, que eu trabalhava na Rádio Borborema, e todo dia de manhã a gente se ligava, né?
sabe, quase uma hora conversando sobre a palavra, principalmente sobre as aulas do Rema, né? A gente ficava falando como é que foi a matéria, quem vai ministrar, tu vai ministrar o quê? Tu que prega, não sei o quê, tu vê a palavra de fulano e tal. Então, quando chegou de noite, eu mostrei para ele disse, deixa comigo aqui agora. Porque geralmente é assim, eu fazia e ele botava a melodia, os arranjos, né? todos os negócios. E teve uma letra aqui cantando, porque eu gostava de músicas mais rápidas, né? E eu cantei ela mais acelerada. Ele disse, rapaz, a gente vai ter que mudar, vamos diminuir a velocidade da música. E aí ele disse, ficou assim. Aí no dia seguinte, no domingo de manhã, GG já trouxe ela, acho que ainda, como você falou, ainda tem a letra, nem me lembrava. Tá comigo a letra em casa. A letra, cara, o papel. Caramba, tem a letra desse tem original. Letra, tem a data, tem tudo. Aí ele levou, deu umas correções em português lá, e também mudou os nomes que precisava para encaixar na métrica da música. Então ele mudou algumas frases lá. E aí a gente encaixou. E aí surgiu o solo, né? Quando chegou, já chegou pronto. Era impressionante. Aí essa música ela é toda feita de acordo com as matérias que tem no Rema. Só surgiu, né? A gente não imaginou. Eu escrevi ela, depois mesmo a gente foi que digo, oxi. Que coisa interessante, aí tava a melodia, mas eu lembro da parte do refrão, aquele, e conheci da verdade, ela nos libertou, nos firmou na fé e nos revelou. A gente cantou, mas não tinha noção que era literalmente. Depois a gente pensou até em botar todas as outras matérias, mas não dava. Família forte. Básicas. Tinha muita. E aí, quando ele pegou o violão, quando foi no domingo de manhã que chegou com a melodia, com tudo encaixado, nós ensaiamos na mesma manhã. E eu acho que a gente tinha agora mais 15 dias para apresentar, né? Pronto. Final de cada aula, já na Prata. Não, que a gente. Onde foi a primeira formatura que veio Valnice? Foi no Campestre. Foi no Campestre, com Valnice. Aí ficou, cada aula tinha que Cada ensaiar, aula no intervalo e no final a gente tocava, ensaiava. para memorizar. Porque até então a gente não tinha feito uma música grande assim. Porque Era só eram folhinha, né? 98 alunos, eu acho, no segundo ano, formandos. Foi. 89, 98 mais ou menos. Então eles precisavam memorizar a letra e a melodia, né? Então a gente tocava todas as aulas. Todas as aulas. Caramba. E também a gente tinha pouco dia para ensaiar, porque também tinha um repertório, porque junto com a formatura tinha um evento, era o Corpo de Cristo, né? Então a gente, e naquela época só tinha a nossa banda para tocar terça, quinta, sábado à noite, domingo à noite. E a gente chegava 10 horas da manhã no sábado e saía 10 da noite, né? A gente passava o dia ensaiando, E mais pão doce e caldo de cana. 2.000 cadeiras para desembarcar e montar no Campestre. E o som, né? E o som. E aquela formatura do Rema foi muito especial, porque veio, na época, um ícone do Brasil, que era a Valnice, né? E aí trouxe essa... Porque até então parecia só o pastor Bud falando essa palavra. E ela tinha tido a influência do irmão Reagan, né? Dos livros e tudo. E para a cidade foi muito bom, né? E nós tivemos uma experiência ali naquele Campestre que a gente teve que montar nas escadas. Sim. No dia seguinte, terminou, a gente foi montar o palco todo lá em cima. A gente era assim, 10 horas da manhã já ia começar, né? Então, era uma força que o Rema passava para nós, doutrinariamente, espiritualmente, que a gente não tinha cansaço para nada. Estava aqui o tempo todo essa palavra. Todo mundo trabalhando, né? Era literalmente como se fosse nossa gratidão, né? Te agradecemos, Senhor, pela palavra que você... E quando começou a cantar essa música, era uma explosão, né? Gerava uma expectativa, era como se fossem os fogos, né? Antigamente soltava os fogos, né? Na virada do ano. E era essa música na formatura, né? Quando começava a cantar. E isso foi bem marcante para vocês, né? Com certeza. Olha, gente, nós estamos falando de 30 anos atrás, né? Sobre essa formatura. E vocês vão ver muita coisa boa. Nós vamos mostrar também essas músicas. Tem muita coisa boa que nós vamos estar falando a respeito durante esses 30 anos, de tudo que gerou a chegar essa palavra, estar onde está.
E me fala aí, tanto Sérgio como Jedaías, como hoje vocês veem cantando essa música, não só no Brasil, tivesse agora nos Estados Unidos, né? Aham. Na formatura nos Estados Unidos, e a gente vê em outras línguas também, o pessoal, outra nação, né, cantando essa música, né? Abraão, para mim e para Sérgio já era uma coisa corriqueira, porque a gente já se conhecia de uma outra igreja, de uma outra banda, de outros sonhos. Não é, Sérgio? A gente tinha uns sonhos e a gente compartilhava muito isso. A gente andava por a cidade, não tinha dia nem hora, não era, Sérgio? E aí a gente conversava muito, e quando foi pro Verbo da Vida, que Bud chegou e disse, eu quero a música, eu disse, Sérgio, te vira com a letra, eu me viro com a música, não foi? Então, chegando, para mim, essa música foi uma grande experiência de inspiração. Foi Uma das maiores inspirações, porque cheguei em casa, peguei meu violãozinho de compensado, que ele não era de madeira. Que Leto fez o favor. Foi, deixar na chuva e ele estourou. Foi embora. Então, cheguei naquele dia em casa, à noite, eu era solteiro ainda, peguei aquele violão e simplesmente não pensei em absolutamente nada, só vi a letra na minha frente, que Sérgio havia me dado, né, que está comigo ainda até hoje. Eu vendo caro, é caro para vender. É muito caro, é uma relíquia esse negócio, viu? Então o que acontece? Eu peguei o violão naquele momento e simplesmente fiz o Dó maior, que é a estrofe dela, e desenvolvi toda a parte de melodia e de harmonia sem parar. Eu não parei um momento para pensar no acorde seguinte. E quando chegou na estrofe, simplesmente é uma mudança muito radical, porque a música é montada em Dó maior, mas ela aconteceu assim, simplesmente cerrei a música e está pronto. Não gravei porque não havia gravação, mas ficou gravada. Nós não tínhamos celular na época para gravar. Sim. Então, não tinha recurso algum. A maneira da gente gravar era repetindo. Às vezes a gente vinha cantando a música de casa para pegar, porque eu não sabia tocar, né? E eu era responsável pela parte técnica do grupo, né? Era muito legal. Mas essa música... A parte instrumental era contigo e a letra foi com o Sérgio. Foi. A particularidade dela foi que eu não toquei, eu não repeti. Eu encerrei a música, todas as estrofes com... O que me chama a atenção até hoje é que há 30 anos atrás, essa batida, né? Tan, 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 te agradecendo. Foi feito lá e até hoje é do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Porque assim, depois a gente entendeu que Deus deu um hino. Não era um corinho, é um hino. Um hino, né? Ela é um hino. Então, foi muito assim especial para nós, né? Hoje é a bandeira do Rema, né? E assim, quando eu, como compositor da melodia dela, eu dediquei a música ao Rema, ela não é minha mais. Eu cheguei para Guto e Guto, essa música é de vocês, não é minha. Sérgio deve ter feito a mesma coisa com a parte de letra dele. Sim. Nós somos os compositores, mas eu falo por mim, não sei por Sérgio, musicalmente eu não detenho direito sobre ela, porque eu entreguei pro Rema. Entendeu? Rema, é uma forma de gratidão. É dele, é do Rema e vai ser tocado a vida toda. E eu apenas sou o autor. O criador? Criador. Mas o detentor dela é o Rema hoje. Não sei se o Sérgio fez o mesmo com a parte de letra, mas a minha está feita. Que legal, cara. Que legal. Então, de graça recebemos e de graça demos, e até hoje. É porque, assim, para mim, eu não fiz a música. Foi pra gente, nem pra mim, nem pra ele, a gente fez a música. A gente recebeu a música. Porque não inspiração, tem lógica você nunca ter ouvido a música, simplesmente começar a tocar e dar tudo certo. Né? E era sempre assim. Você vê que é tão do espírito, né? Que ela até hoje, né? 30 anos a música se mantém. Ela se mantém. A gente até já viu mudança, né? Já botaram forró, já botaram reggae, já fizeram um monte de coisa. Mas ela permanece a mesma sequência, né? Falando nisso, falando nesse ponto aí, eu tive acesso a uma gravação que está no YouTube. Eu não sei quem toca, mas eu gostei, Sérgio, porque tocaram bem idêntico. Entendeu? Foi a única vez que eu vi uma gravação tão próximo do original. Sim. Entendeste? De vocal, de arranjo e tudo. Eu não sei quem. Eu não sei. Fica muito Depois bonito. Eu te mostro. Só áudio? É só áudio. Não... Fica muito bonito. É muito bonita mesmo a música. Ela é linda. Então, assim, quando o pastor Bud sentou com a gente, é por isso que eu entendo que naquele dia mudou tudo. Porque quando ele sentou ali naquele dia e ele mandou abrir Colossenses 3 e disse: encha da palavra e Deus vai te dar.
tanto as pregações do pastor Buddy como o Ministério de Louvor era por inspiração. A gente focava muito na inspiração. Por exemplo, quando eu ia fazer a lista do louvor, ficava orando horas, esperando qual música a gente ia cantar, né? Aí fazia a lista e dizia, a gente vai cantar vai ser essa aqui. E a gente, assim, já preparava um espaço para o fluir. A gente cantava a música e deixava esse espaço aqui, a gente vai deixar para fluir o Espírito Santo. E eu acho que foi por isso que vinha tantas músicas, né? E vinha a música mesmo, era impressionante. A gente só simplesmente cantava, era inspirado. Teve uma noite que nós cantamos aquela Aleluia, que os anjos cantaram conosco. E aquela nuvem de glória foi tremendo, porque o púlpito lá da prata era na lateral aqui. Era aqui na lateral, ainda não tinha ido era aqui assim. Aí, como o pastor Bando estava em cima, a gente afastava para ele poder ficar no púlpito. Aí o púlpito ficava aqui, aí ficava eu aqui, Gedaías aqui, ficava Jeová aqui com teclado. Sim. Atrás era a bateria, quase que atrás, e ainda tinha percussão de Tadeu. Era. E nesse dia, o pastor também chamou o Marconi para cantar. Aí eu afastei mais ainda, tudinho. Aí Gedaías foi e ficou entre a bateria, a parede aqui e a percussão. Sim. E o poder caiu de tal maneira que ele ficou dançando e rodando com o violão, nem batia no prato, nem batia na parede, nem batia na percussão. O pessoal olhava e me dizia, o que está acontecendo? Como é que pode isso? Num estreitozinho assim, cara. Era um vai e vem. Era. E não batia em nada. Era. Impressionante. Sem contar que quando terminava as aulas do Rema, geralmente, cara, era fluir glorioso. Terminava a aula do Rema, a gente ficava falando da palavra que tinha ouvido. Aí começava a adorar e esse negócio não era só uma noite, era quase que toda noite. Ele era o mais rico dos dois, porque ele tinha bicicleta. Ele ia de bicicleta quando iam para casa, e ia na via de ônibus, e tal. Ou a pé, né? E aí, às vezes, ele ia sem a bicicleta lá para a Nira lá, para vir comigo a pé. A gente vinha do Zé Pinheiro ao centro a pé. E às vezes ele levava o violão. Aí a gente começava a salmodiar no meio da rua. E ali, de repente, o Espírito Santo dava uma música e a gente cantava. E um fato curioso, Abraão, é que nos ensaios com a turma, que era a nossa turma, que era a turma pioneira 93, parecia que todos já sabiam. Não era, Sérgio? No primeiro dia que chegamos com a letra, não já cantamos mais de uma vez. Né? Não cantamos mais de uma vez, eles já pegaram geral, não foi? O mesmo Espírito que dava a música testificava ela. A guerra já acabou. O pastor Bando disse, olha, eu vi uma história de um soldado americano que ficou no Vietnã todo dia, 20 anos ele passou lá perdido, e ele se preparava, pintava o rosto, ficava procurando inimigo. E aí passou um helicóptero americano, ele reconheceu, fez o sinal, os caras reconheceram que só quem fazia o sinal era o soldado, baixaram, e ele pegou a arma e a guerra, a guerra. Aí o cara disse, cara, a guerra já acabou. Como acabou? Fazem 20 anos, faz 20 anos que eu estou aqui. Aí o pastor Bando olhou para mim assim, numa terça-feira à noite, olhou e disse, você tem alguma coisa? Aí eu olhei e disse, tem, pela fé. É dele mesmo, né? Você tem a música aí, canta, chega. Aí eu subi, eu digo, vamos embora aí. A banda porque tem uma particularidade nisso aí, que Sérgio fazia as invenções e GG desenrola. Tu entendes? Ele fazia, ele pegava uma parte. E tá bom, Sérgio, aí a gente fazia. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês aí. Olha, você que tá gostando do nosso podcast do Rema, compartilha aí, aperta o like, passa para as outras pessoas, tem muita novidade. Nós estamos falando de coisas de 30 anos atrás, de Batman e Robin aqui, que nós estamos, esses dois convidados. Sérgio era o que sempre fazia as músicas, né, puxando na letra. O próprio Gedaías também tem músicas, né, mas ele nem lembra mais onde é que tá essas músicas. Mas ele fazia a parte instrumental. E eu tive o prazer de ser o segundo baterista considerado como o primeiro. Que era eu e Serginho, era carne e unha naquela época, né? E eu era o baterista naquela época de 1900 e... qualquer coisa. 92 pra cá. Então eles fizeram essa música, pra você que tá chegando agora, pra você que tá assistindo, né? Eles fizeram essa música do Rema, que hoje toca no Brasil inteiro, em todas as escolas Rema Brasil, né? E Centro de Treinamento Verbo da Vida, né? Agora me fala aí da alegria de vocês hoje, de ver isso, né? Meu Deus do céu, quando vocês vão para alguma... Hoje
o pastor Sérgio Apóstolo, ou Sérgio, ele também participa das formaturas, né? Ministra também. E quando vê essa música tocando, deve ser uma emoção muito grande, né? Para 92, né? 92, né? 92. 93. 93. Porque hoje nós estamos o quê? Nós temos... O primeiro ano. Nós temos pessoas que foram formadas, tem o quê? 30 mil, 40 mil? Mais de 40 mil alunos, né? Tem muita gente que nem sonha dessa música, quem criou, quem fez, vem de quem, né? E aqui está os veteranos. Teve uma experiência curiosa. Eu vim receber a vacina da Covid e foi aqui no Verbo. Aqui no salão do Rema. Do Rema. E o rapaz, que era o pessoal do Verbo da Vida que estava acolhendo os documentos, de frente de mim, eu falando com eles, você é daqui? Ele disse, sou. Você fez o Rema? Ele disse, eu fiz. Eu perguntei a ele, você conhece aquela música do Hino? Conheço. Sabe quem fez? Ele disse, não, isso está diante dele, do autor. E ele estava fazendo o meu cadastro. De repente ele disse, deixa eu pegar o outro papel, porque eu rasurei, eu estou tremendo aqui. E pegou um outro papel para fazer, porque ele estava emocionado. É uma música muito legal. Que bênção vocês estarem em obediência ao Senhor, né? Quando a música chegar. É como... E o pastor, quando ouviu essa música? Ele chorou. Geraldo, pastor Bando. A gente apresentou para ele antes de cantar para todo mundo, né? E Mama Jane pegou a letra na hora assim e já transcreveu ela para o inglês. Uau! E no final do ano, quando eles foram, eles mostraram lá no Estados Mas Unidos. tem uma particularidade, Sérgio, é que naquele momento o Bud e Jane, eles tinham uma certa confiança em nós, nossa segurança. Sim. Porque eles também precisavam ter segurança. Ele dizia, isso acontece dessa maneira. E a gente tinha que fazer acontecer daquela maneira. Mas qual era a nossa grande vantagem? Era a inocência, a simplicidade e o coração puro, né, Sérgio? Que a gente não questionava, não dizia, mas não pode ser assim, não pode ser daquela maneira. Não. Sérgio e eu simplesmente aceitávamos aquilo, fazia e acontecia. Certo. Não era, Sérgio? E acontecia. Alegrava o coração do pastor. Dava certo. Sempre dá certo quando você submete à autoridade, né? Não tinha esse questionamento de quem era melhor, quem vai fazer isso. A gente só fazia. Entendeu? Então, quando o pastor Budi chegava ou falava alguma coisa, e no culto, o grupo que chegava 1 hora antes para orar, orava até meia hora antes. Meia hora antes, aí sobe lá, aí subia ele e todo o instrumental, para passar o som, para ajeitar tudo. E os outros vocal, e eu ficava na sala orando. A gente só subia para começar o louvor. Uau! Né? Então a gente já subia assim, a gente faz um instrumental que a gente já entra. Aí já fazia o instrumental da música que a gente ia tocar. Então não tinha aquela de ficar ali conversando. E outra, o pastor Bud dizia para nós, eu quero todo mundo sentado na frente e ligado, porque de repente Deus deu uma música, aí a gente ficava ali. Então ninguém saía, não tinha ninguém que ia para beber água, ir em banheiro, mascar chiclete, ficava tudo ali. E não ficava só ali, ficava ligado no que Deus ia fazer, né? A gente sempre tem uma expectativa do mover de Deus nos cultos. Eu lembro de uma das formaturas, vocês foram de Valnice, ou depois já foi aqui na UFPB, né? Na faculdade, que quando começou a cantar essa música, né? Estamos aqui. Rapaz, era o povo gritando, chorando, era uma vibração. E para acalmar as pessoas, né? Depois que cantava essa música, era gostoso demais, né? E me fala aí de vocês, assim, o primeiro Rema fora de Campina Grande, como foi? E, inclusive a gente foi tocar, né? Foi acho que foi em Recife? Foi em Recife. Foi o primeiro Rema? A gente saiu daquele Kombi, né? Pra tocar lá na formatura, né? E cantar essa música, né? Pra eles pegarem. E daí se espalhou, né? Hoje se espalhou. Tinha aquele negócio de cassete, assim, que botava pra gravar. Né? Uma fita. Gravador cassete. Né? Gravador cassete, a gente mandou para eles, alguma coisa assim. Né? Muito bom. Naquela época não gravava os louvores, né? Gravava só a palavra. Na época lá o pastor Bando comprou um gravador, aí toda a pregação era gravada. Então a gente não tem naquela época nem música nenhuma gravada, né? Gravou não, né? Não gravou. Até mesmo porque a demanda de gravação era muito grande. E Buddy trouxe um equipamento que
fazia aquela gravação, passava aquele eletromagnetismo em cima e zerava a Apagava. fita. Era. Porque faltava fita para gravar. Entende? Então, a gente foi dessa época ainda. Né? Mas amém. Era aquele mais ou menos, você tem que chutar, escanteio e bater o gol de cabeça, né? Isso aí. E o Rema foi literalmente divisor de águas, né? A gente vinha da doutrina que quando Deus mata, mata, quando Deus fere, fere. Sim. Vinha de um ensinamento que se Deus quiser um dia Ele pode te dar, vai orando aí e tal. E quando essa palavra chegou, e naquela época, o forte era buscar o Espírito Santo, batizar. Quando alguém era batizado na cidade de Campina Grande naquela época com o Espírito Santo, era uma festa. Era notícia na cidade, fulano foi batizado, né? E de repente o pastor Band chegou e no final do culto ele disse, quem quiser ser batizado no Espírito Santo, vem aqui. Meu Deus. Então todo mundo olhou e disse, como assim, vem aqui? E aí ele veio na frente e quem ele botou a mão foi falando em línguas. Um dos batismos mais interessantes que a gente teve foi o de Rostan. Né? O pastor Band orou por ele e disse, mas eu não falo em línguas. E o pastor Band, receba, rapaz. Mas eu não falo abarralacinga, caralho. E ele pensando que estava falando português do pastor Band e a igreja começou a rir, né? Então, daí em diante, criou Meu Deus. a expectativa muito grande para a chegada da escola. E isso trouxe um ponto bem interessante. Aí quando nós nos matriculamos e começamos a estudar a palavra, cada noite, cada aula, eu ficava assim, que Bíblia é essa que esses caras estão lendo? Que a gente nunca tinha visto. E naquela época, a gente orava pelo sangue de Jesus. Não usava o nome. Então, tudo que hoje, que para muita gente, pelo material que tem, possa não ser tanta novidade, mas para nós era muita novidade. Pronto, a gente nem orava em nome de Jesus. A gente expulsava o demônio e expulsava o sangue de Jesus te repreende, o sangue de Jesus. A gente tinha mais medo de demônio do que pensando quem é. E quando veio a autoridade do crente, quando veio o nome de Jesus, Cristo, aquele que cura, a aliança de sangue, cara, era uma coisa que a gente olhava assim e disse, o que é isso? E a gente teve o privilégio também, às vezes, de ajudar na Mamãe Jenny, ela que datilografava, né? Traduzia tudo. Sim. Depois a gente pegava aqui, corria para imprimir, as apostilhas ficavam bem assim. Ela fazia isso, tirava foto e tudo, né? Era uma sede tão interessante que quando terminava as aulas, a gente chegava em casa e abria as apostilhas, ia rabiscar as apostilhas. E Sérgio, tem um detalhe aí que talvez a maioria de vocês não sabem, é que os primeiros professores do Rema, da Centro Bíblico Verbo da Vida em Campina Grande, após a primeira turma formada, que foi a nossa pioneira em 93, era exatamente eu, Sérgio, Josimar e o pastor Raul. Meu Deus. Fora nós quatro, só era Jane, Bud, Gerald Foster e Alexandra. Alexandra, eu lembro. Então, teve Evane, mas ela voltou. Né? Exato. Então, teve aquela menina que... No período de 2 ou 3 anos, os únicos professores éramos nós. Eu, Sérgio, Josimar, Raul, pastor Jane, Bud, Gerald Foster e Alexandra. E alguns que vinham de lá sendo traduzidos. Eu quero aproveitar essa oportunidade, foi muito bom você ter falado sobre isso aí. Você vai saber toda essa história de 30 anos até hoje, o Rema, como tudo aconteceu, né? Nós vamos ver os diretores, nós vamos ver os bastidores, as coisas importantes mesmo que trouxe essa estrutura, tanto para os novos quanto para alguns antigos que não sabia que essa música, tem gente que até hoje assim, eu não sei de quem é essa música do Rema. Tá aqui eles dois aqui, os dois nossos convidados, o que criou a letra dessa música e o que colocou a melodia, né? Chama melodia, né, Jadaías? Sim. Tá aqui eles dois, que na época a gente chamava de Batman e Robin, porque eles combinavam as coisas de uma forma espetacular. Então a gente tá mostrando aí para vocês os primeiros professores do Rema, né, sem treinamento bíblico Verbo da Vida. Porque o Rema só veio, em 2000, né? Era o Verbo da Vida, então tá aqui os professores, tá aqui os autores da música, e aí isso aqui vai ser eterno aqui, não tem como apagar, não tem como você ter mais dúvida. Se Jesus voltar daqui a 30 anos, você vai saber quem que fez a música. Assiste o nosso podcast. Perfeito. Eu quero a saudação de vocês aí, a final aí para a gente finalizar, né? Agradecer por essa obediência ao Senhor, né? A palavra,
né, buscar inspiração mesmo, né? Não, como o Sérgio falou, né, não criou música, mas pegou inspiração. E eu aprendi uma coisa: tudo que é gerado no espírito nunca morre, né? Ela é eterna. Não tem como alguém mudar uma coisa que é dada pelo espírito. Queria que o Sérgio falasse aí as últimas palavras. Gedaia também, já agradeço, né, por essa rica oportunidade, por essa grande informação, né, de trazer essas informações sobre a música, a criação da música, como foi criada, as notas que foram colocadas, os ritmos, né? Isso é fantástico, gente. E já peço a você, aperta o like aí, compartilha, manda para as pessoas, vai vir muita coisa boa. Sérgio e Gedaías. Vai lá, Sérgio. Bem, agradecer a Deus, né? Agradecer essa oportunidade, agradecer a Ianesco, o pessoal do Rema, que tem trabalhado arduamente. Sim. Nosso amado Can Robert, que desde o início tem feito todas as escalas e tudo que faz esse Rema funcionar. Os trabalhadores, os diretores no Brasil, os professores do Rema, as pessoas que se dedicam a essa obra tão espetacular. E dizer assim, a gente não tinha noção de onde ia chegar e simplesmente a gente só fazia. Que nem ideia, né? Para acontecer, é como um iceberg, né? Que não sabia a profundidade. E ainda estamos descobrindo muita coisa desse ministério tão poderoso. Nossa gratidão é que as pessoas vivam o que estão aprendendo nessa escola, porque vai mudar a vida. O maior presente que essa escola me deu foi a revelação da palavra na qual Mateus ressuscitou, né? No meu braço, depois muito de morto. E tem Mateus vivo hoje. Tive a oportunidade de estar com ele agora em Orlando para o licenciamento dele, vendo o sonho dele se realizando, né, que ele falava desde pequeno que ia morar lá. Sim. E hoje Mateus está morando nos Estados Unidos. Hoje eu estou aqui em Campina Grande, né, 2022. Sim. E meu filho Elias está tomando conta da igreja em Jundiaí. Meu Senhor. Então você vê o que é que essa palavra fez, né? Então, essa palavra salvou minha vida, meu casamento, salvou meu filho, colocou meus filhos no ministério. Hoje minha família na palavra. Todo mundo é minha família na palavra, né? É o que o Rema é, né? E depois, ainda de bônus, as músicas e ter ministrado louvor, estar ministrando a palavra. O Rema é sensacional. Obrigado a vocês que nos assistiram. Deus abençoe cada um de vocês no nome de Jesus. Agradecer pelo convite, né? Afinal, são 30 anos, são 30 meses, nem 30 dias. Sim. É muito tempo para uma coisa subsistir. Isso me faz ver que a única coisa na qual você pode se afirmar é aquilo que não passa. Vocês não podem me apresentar nada que seja perpétuo. Se me apresentar, vai ser destruído, porque perpétuo só a palavra. Sim. Então, é interessante, naqueles momentos do início da igreja e do Rema, porque a gente cantava as verdades recebidas. Quando a gente cantava, a gente compunha, eram as verdades. Sim. Ainda que corinhos pequenos, mas era a verdade. Sim, era a palavra. Então pura. É interessante a inspiração naquilo que é verdadeiro, naquilo que é eterno. Porque tudo vai passar. Tudo, absolutamente tudo passa. Só não aquilo que é eterno. E naquilo que é eterno nós estamos, que é Cristo. Então nós temos a certeza de que não passaremos. Então eu agradeço a Deus esse momento. E estar 30 anos depois aqui compartilhando isso é uma bênção. Muito obrigado. Tem mais alguma coisinha dessa música que a gente está focado nela para falar? Alguma coisa da música em si? Ou vamos tocar ela? Vamos tocar uma música aí. Isso. Aquela que o pastor Bando gostava, amarra-nos com as coisas. Sim, pode ser. Aí lembra aí. Vamos fechar com essas músicas aí. Para que todos sejam em Cristo Jesus. O Pai em nós, Cristo em mim. Vou nem cantar, senão o Guto vai dizer: Abraão está atrapalhando. Para que todos sejam perfeitos em unidade e amor. E que não haja entre nós barreiras e contendas,
Um abraço, gente. Deus abençoe vocês e até o próximo. Amém.